tarde, minha gente! Vamos lá, força! Bora! Pode. Bora. Elias tinha falado que não estava conseguindo gravar no Facebook. Sim. Bom, as pessoas que estão na sala, boa tarde. Tem algumas que estão em lugares cativos. Eu estava ouvindo todos. Miriam Salomão, Gilson Maia, professor, é nosso voluntário do projeto Igrejas Históricas. Tem muitas pessoas queridas, alunos do professor Dalton, Cristina Pontelli também. Obrigada, gente. Então, hoje não dá para ficar... Depois a gente conversa no café. Vamos lá, porque já são 3h12. Já estamos gravando, Elias? Boa tarde, professor Eduardo Duarte, diretamente de Lisboa, querido amigo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Professor de Motologia das Belas Artes. Pode começar, Márcia. Hoje não sou eu que estou no comando, é a Laís. Então nós já estamos quase 10 minutos atrasados. Pode começar. Okay, é a então Laís vamos lá. que está gravando. Então vamos lá, vamos começar a gravar, Laís. Estamos gravando, já tem um tempo. Pode começar. Estamos gravando, já tem um tempinho. Não. Tinha avisado, desculpa. Não sabia. Boa tarde a todos. Professora Márcia Valéria, de História da Arte da Unirio. Coordena o projeto Igrejas Históricas do Rio de Janeiro, com alunos voluntários das escolas de Museologia, Biblioteconomia e História. Queria agradecer a presença do professor Fernando Porto, coordenador de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aqui presente. Hoje nós temos mais um sábado de uma palestra, um aprendizado. Espero para todos um bom trabalho. Passo a palavra agora para o professor Fernando Porto, caso queira falar, senão imediatamente para a museóloga do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, que o meu projeto está apoiando e estamos aqui na organização, a museóloga Fátima Caraza. Obrigada. Professor Fernando. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Mais uma tarde muito agradável, com pessoas com uma energia maravilhosa que nós precisamos nesse período pandêmico, num distanciamento. É um prazer a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro ter essa parceria. E vamos aos trabalhos, por favor. Professora Maria de Fátima, a senhora está com a palavra. Tá. Boa tarde a todos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar o professor Flávio Gil, que será o moderador. Ele é professor, doutor em História Social da Cultura, mestrado em Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Comunicação e Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada. Obrigado, Fátima, obrigado, Fernando e Márcia Valéria, e aos palestrantes, o professor William, o professor Dalton. Mais uma vez, a gente vai falar sobre um dos momentos mais importantes e mais emblemáticos. Nós já tivemos uma conversa com o professor Marcos Rio, lidando com a simbologia, com iconografia, mas é uma igreja que é possível se fazer muita pesquisa sobre ela e se falar muito sobre ela, e a prova está aqui com esses dois professores, né? O professor Dalton e o professor William. Eles vão falar, então, o tema desse encontro é a palpitante igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto, o que a distingue das demais igrejas ouropretanas. Inicialmente, então, nós vamos ouvir o professor William. O professor William, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docente em Arquitetura, tem especialização em docência superior, professor adjunto da Faculdade de Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem muitas publicações sobre arquitetura, história da arquitetura e sobre patrimônio também. Então, eu chamo o professor William Bittar para iniciar essa mesa.
todos. Tá? E se ficar gravado, bom dia e boa noite para quem vier assistir depois. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite do meu querido amigo professor Dalton de ser aceito aí por todos para participar desse momento aqui, que é esse tipo de evento presencial, né, que seria o preferível, ou esse online, a gente sempre acaba aprendendo muita coisa. Eu só aqui na observação, eu já fiquei muito satisfeito e vi o projeto de extensão em igrejas históricas da professora Maria de Fátima Caraza de Faria, e eu vou me permitir um minutinho sobre esse comentário, porque a minha amizade com o professor Dalton, além da nossa amizade pessoal, também vem do meio acadêmico. Nós trabalhamos muitos anos, muitos anos, décadas, juntos, em algumas instituições, e entre elas eu trabalhei por muitos anos na Universidade de Santa Úrsula. E na ocasião, o professor Dalton era nosso coordenador. E numa ocasião, surgiu a oportunidade de uma disciplina chamada Laboratório de Arquitetura, e eu propus à decania que a gente fizesse um levantamento das igrejas do Rio de Janeiro que não estavam devidamente catalogadas. E fiquei muito feliz com o resultado, pena que com o fechamento da instituição, na ocasião, esse trabalho, que era todo impresso para a internet, se perdeu. Nós tínhamos, naquela ocasião, quase 100 exemplares de igrejas que os alunos levantavam através do livro do tombo, fazíamos uma ficha inventário, e era um trabalho muito reconfortante, com a participação dos sacerdotes, com a participação da comunidade, e eu lamento agora mais ainda que esse trabalho tenha se perdido. E a Arquidiocese, a gente cansou de ir na Benjamin Constant 23 para consultar alguns arquivos de arquitetura, e as igrejas consultar o livro do tombo, e o nosso alvo era do século XIX em diante, porque aquelas outras, bem ou mal, nós temos alguma referência, chamadas igrejas históricas coloniais, mas nós víamos o Rio de Janeiro, vemos ainda, com mais de 600 igrejas, na ocasião tinham 624 pelo livro da Arquidiocese, deve ter crescido um pouquinho, e a gente esbarrava em coisas notáveis, o trabalho era pelo Rio de Janeiro inteiro. Por isso, isso é uma outra ocasião que até eu gostaria de conversar com a professora Maria de Fátima, que esse trabalho parou, e eu tenho gratificante e muito entristecedor que aquilo tenha ficado perdido e extraviado, porque não tínhamos cópia, era impresso. Bom, parabéns ao trabalho, fiquei emocionado por ter visto que há um trabalho que continua nesse sentido, que a gente precisa. E nós temos retorno tanto da comunidade católica como de sacerdotes que muito participam. Eu fiquei muito feliz de trabalhar naquela ocasião. Bom, vamos para o nosso trabalho. Obrigado, tá, professor, de ter visto isso, agradeço a vocês todos. Esse convite que o professor Dalton me fez foi decorrente de uma série de conversas que nós tivemos e de algumas inquietações minhas. Quando eu era aluno, na época na FAO, na década de 70, e a disciplina era arquitetura no Brasil, me incomodava um pouco que se falava horas e horas e horas de detalhes específicos, não que não fossem importantes, mas de detalhes do ornamento, de detalhes das fachadas, de detalhes artísticos. E ficavam questões na minha cabeça de estudante, entre outras, uma pergunta que depois, como professor, os alunos me faziam: por que tem tanta igreja? Foi quando aquela lenda de chega em Salvador, tem 360 igrejas. Ou quando a gente levantava naquela época no Rio de Janeiro, 620 igrejas católicas, estamos falando de católicas. Então, eram inquietações. E isso me levou, ao longo da minha vida acadêmica, como professor, de quase 40 anos, a tentar arrumar. Não sei se eu consegui lograr êxito, mas eu procurei organizar até chegar, por exemplo, à ordem terceira. Então, era aquela questão: o que é a ordem terceira? Porque eu tenho a primeira e a segunda, que história é essa? E aí, nós procurando, digo nós e meus companheiros de livro, o professor Francisco Veríssimo, o professor Chico Mendes, tentar organizar isso para a gente entender esse negócio. E aí surgiu uma tentativa de organizar isso
E é isso que eu vou tentar, em curto espaço de tempo, bem resumido, 10 a 15 minutos, apresentar para chegarmos ao objeto central, que é a própria Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Isso é o resultado realmente do trabalho de pesquisa em documentação, com colegas da área de teologia, conversa com sacerdotes, visita à arquidiocese e ainda está no início. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Eu vou tentar fazer agora essa nossa apresentação. Quando ela aparecer, eu perco a vista de vocês, eu vou ficar só com a apresentação, e aí já não é presencial, ainda perco a visão de vocês. Eu gosto muito dessa troca, mas vamos tentar então. Tentar aqui, vamos ver se eu já aprendi. Espero que todo mundo esteja vendo. Tá certinho, William. Foi? Sim. Então tá. Então, vamos tentar aqui. Agora coisa... saiu. Saiu? Uhum. O que houve? Professora, a senhora clicou que era para sair. Apresentar, tela inteira. Ver se eu faço de novo. Posso tentar ajudar? Isso. Foi. Então, o senhor descompartilhou. Deixa Caiu de compartilhar novo. novamente, por favor. Caiu de novo? Caiu. Sim. O senhor vai conseguir se apresentar a tela e se ver. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Coloque a tela novamente, mesmo caminho. Isso. Tá. Não, o senhor tem que clicar na tela do PowerPoint. Isso, perfeitamente. Lá embaixo, o senhor vai ver que tem o seu texto. Do lado de onde apresenta a tela cheia, tem um ícone embaixo, no canto inferior. Não me aparece. Isso não me aparece. Não, já está aí. É só para melhorar a sua apresentação. Não clica nesse. Clica no outro. O senhor vai conseguir. Oi? Pode deixar assim. Pode deixar assim? Pode. Então, vamos lá. Depois eu olho para vocês. A ideia, tentando ser bem resumido, eu procurei montar essas considerações preliminares, porque a questão das ordens religiosas aqui no Brasil colonial. Que essas ordens religiosas, nós tínhamos as ordens seculares e as ordens regulares. E essas ordens regulares, nós acabamos com o tempo tendo as ordens primeiras e segundas. E, paralelo, tínhamos as ordens leicas, que seriam as ordens terceiras, as irmandades, as confrarias, e ainda, correndo paralelo, a igreja secular e a igreja votiva. Entre essas ordens leigas, nós temos a ordem de São Francisco da Penitência, em Minas Gerais, e entre elas, o objeto central do estudo, que é a venerável Irmandade de São Francisco da Penitência de Ouro Preto. Embaixo, as três momentos dessa Irmandade em Minas: à esquerda, em Mariana, ao centro, São João del Rei, e à direita, a Irmandade de Ouro Preto. Para ilustrar, falando dessas ordens religiosas, para tentar organizar um pouquinho isso, nós temos 4 principais durante o período colonial, que é o nosso período no momento de abordagem. E eu procurei organizar por ordem de chegada. A primeira dos franciscanos, ele causa, às vezes, alguma dúvida, porque eles chegam porque 1500, por um fato histórico já consagrado. Frei Henrique, que reza a primeira missa, é um frade franciscano. Eles vão retornar ao Brasil algum tempo depois, mas são os primeiros a estabelecer o contato, inclusive com os donos da terra, que é toda a nossa população indígena. Logo depois, meados do século XVI, junto da própria Fundação de Salvador, nós temos a Companhia de Jesus. Tudo isso ao longo do próprio século XVI. Um pouco mais adiante, a chegada dos beneditinos e os últimos das ordens religiosas a chegar nesse momento, ordens primeiras no Brasil,
seriam os carmelitas. E tentei estabelecer uma correspondência que, em termos de arquitetônico, né, arquitetônico ou institucional, aonde cada um se estabelecia. Os franciscanos no convento, jesuítas, com a Companhia de Jesus nos colégios, os beneditinos nos mosteiros, carmelitas, conventos, também como os franciscanos, uma ordem mendicante. Do ponto de vista, quer dizer, basicamente arquitetônico, porque aí seria uma outra longa conversa, a ideia principal, se a gente puder olhar as imagens, vamos ver. Olhando essa aqui do Convento do Carmo, nós vamos ter a igreja conventual, o convento propriamente dito. Inicialmente, dentro da igreja conventual, tínhamos uma capela que é dedicada à Ordem Terceira, quando ela vai surgir, que com o passar do tempo, adquirindo uma certa independência financeira, essa Ordem Terceira vai conseguir construir seu próprio edifício, às vezes se tornando, como aqui, por exemplo, a Ordem Terceira da Penitência de Salvador, tornando edifícios notáveis per si, quase competindo em quantidade e qualidade construtiva com a ordem que lhes deu origem. No caso do jesuíta, da Companhia de Jesus, a ideia da capela terceira, ela praticamente não vai existir. E no caso do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, a própria igreja abacial, ela vai agregar as capelas dentro de sua própria nave, onde vão funcionar as diversas irmandades ou confrarias. Então, são as 4 primeiras ordens religiosas que vão chegar ao Brasil colonial, se implantando de uma forma muito simples, muito singela, e esse modelo que a gente está vendo na tela aqui vai ser adquirido ao longo do século XVI, depois vai uma retomada no século XVIII para chegar esse esplendor em termos de arte, em termos de complexidade de programa arquitetônico. Um rápido passeio por cada uma delas, a Companhia de Jesus, que vai se estabelecer praticamente em todo o litoral, com igrejas sempre com repertório externo muito simples, calcado ainda em modelos do próprio Renascimento, que estava em voga, e nesse mapa à esquerda está faltando um pouco, para a questão de marcar o litoral, não esquecer que a Companhia de Jesus também vai para o interior, uma das poucas ordens que vai para o interior, e inclusive vai fundar São Paulo, no Planalto Paulista, São Paulo de Piratininga. Repare que são sempre igrejas, a sua maioria, de concepção formal muito simples, de plantas muito simples e originalmente de decoração muito singela, com a valorização principalmente no altar-mor, e no restante, isso é uma mera, não é uma teoria tão mera assim não, mas eu acredito mesmo que, comparando o desenvolvimento das igrejas jesuíticas com as demais, a manutenção dessa simplicidade está associada aos objetivos de catequese da ordem. Ou seja, quanto menos informação para complicar o leigo ou ainda não convertido, mais fácil de atraí-lo e mantê-lo no tempo. Diferente do papel das ordens que inicialmente, das ordens terceiras, que entram, inclusive, com capital para tornar suas igrejas luxuosas e atrair outro tipo de interesses. Como, por exemplo, uma curiosidade que sempre surgia a pergunta, quando nós falarmos dos votos franciscanos, entre eles, a própria origem dos votos de Francisco, quando ele cria a Ordem dos Frades Mínimos, voto de pobreza, castidade e obediência, e quando se entra no convento, na igreja conventual de Salvador, e há um esplendor, e há uma surpresa, uma aparente contradição, que na verdade não existe. Pois essa decoração da igreja, ou essa ornamentação da igreja, ela é financiada por uma ordem leiga, no caso, a Ordem Terceira. Então, não existe contradição. Tal tipo de decoração também pode ser observado aqui no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, que é um outro dado. O Convento de Santo Antônio, franciscano, sim, Santo Antônio era franciscano. E como Santo Antônio é um santo português, o Brasil vai incorporar o apreço por essa devoção e nós vamos ter diversos conventos franciscanos com Santo Antônio como orado. E temos alguns
pegando principalmente o Nordeste, que é Neves em Olinda, Santo Antônio de Paraguaçu, na Bahia, o próprio de Salvador e o Santo Antônio de Igaraçu, em Pernambuco. E no caso do convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, a virtude até, para quem quer conhecer a estrutura funcionando, muito próxima do que seria um programa original, ainda é possível perceber. Aqui, rapidamente, nós temos a igreja conventual, aqui na Setinha, o convento propriamente dito, e a igreja ou capela da ordem terceira. No conjunto original, ainda agregava a farmácia, o hospital e parte do cemitério, que depois ganhou vida própria quando a necrópole do Caju foi criada, incluindo outras necrópoles de outras ordens e irmandades. Então, aqui é possível verificar em funcionamento um convento franciscano aqui no Rio de Janeiro. Peguei aqui 2 exemplos de 2 polos de importância. Salvador, a primeira capital, Rio de Janeiro, a capital seguinte. Salvador, internamente, uma simplicidade muito maior, guardando ainda o que alguns portugueses, né, que eu aprendi com colegas de Portugal, seria o estilo que ele via para o maneirismo, ou alguma coisa como a fachada de São Bento, do que eles chamam do estilo chão, e o interior, a exuberância que passa do maneirismo, do barroco, e chegando ao rococó, acompanhando as suas etapas de construção. Então, nós temos os beneditinos do Rio de Janeiro, a Ordem de São Bento, e o Mosteiro de São Bento, da Bahia. Aqui, eu aproveitei os carmelitas para que a gente fale dos carmelitas da Ordem Primeira, a Ordem Terceira do Carmo, essas 2 imagens nas imediações da Praça 15 do Rio de Janeiro, o Convento do Carmo, em Salvador, e o Convento Feminino do Claustro das Freiras de Santa Teresa, das Carmelitas de Santa Teresa, também no Rio de Janeiro, demonstrando, né, caracterizando a presença da ordem segunda. Com a maioria aqui ligado ao discurso arquiteto-religioso, vai ser algum leigo. Eu demorei muito até para aprender isso, confesso. A ordem primeira masculina, interna, reclusa, claustro. A ordem segunda também claustro, feminina. E a ordem terceira, leiga, não enclausurada, sem os votos das ordens primeiras e segundas. E que, em muitas ocasiões, vão acabar adquirindo ou construindo o seu templo próprio e adquirindo alguma independência, vamos dizer assim, física, geográfica e talvez principalmente financeira, porque parte do capital dessa irmandade vai ser fundamental para o financiamento da Ordem Primeira ou para a colaboração para a manutenção da Ordem Primeira, sendo que algumas delas são originalmente mendicantes. Aqui eu trouxe essas 2 imagens por uma situação em particular. Essa igreja, que foi a Igreja do Carmo, original Igreja do Carmo, ela vai virar Capela Imperial no século XIX, vai virar Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro com a República, quando a catedral vai ser transferida nos anos 1970 para a Esplanada da Carioca. Aí sim, o Rio de Janeiro, pela primeira vez, vai ter uma catedral construída para esse fim, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, dedicada a São Sebastião. Nós vamos ter essa igreja recebendo sucessivas modificações e apresentando curiosidades inusitadas, como, por exemplo, foi feita a Igreja do Carmo, quando essa torre vai ser construída no início do século XX, vai receber em cima uma Nossa Senhora da Conceição, na fachada o São Sebastião, enquanto no interior uma belíssima tela, aí sim tem o esplendor de Nossa Senhora do Carmo. E hoje ela é chamada de Igreja Nossa Senhora do Carmo, da antiga Sé. Aqui o momento em que a pré-abertura da Rua 7 de Setembro, depois esse passadiço é demolido, abre-se essa via, e essa igreja é, de fato, muito descaracterizada, enquanto a Ordem Terceira permanece com a fisionomia que ela vai adquirir ao final do século XVIII, início do século XIX. E temos as igrejas votivas e as irmandades. Igreja votiva, a Igreja da Promessa, como
a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, do Rio de Janeiro, igreja que o professor Dalton tem um belíssimo estudo sobre ela, inclusive ele teve a oportunidade de fazer com os alunos uma maquete das mais belas e fidedignas que eu já tive a oportunidade de ver, o trabalho que ele realizou com muito cuidado. A Irmandade de São Francisco de Paula, cuja igreja se encontra no Lago São Francisco, no Rio de Janeiro, e a Irmandade de Santa Cruz dos Militares, cujo templo se encontra também na 1º de março, muito próximo daqueles conjuntos de igrejas dos 700. Indo para o interior, vale um comentário, está escrito lá num dos nossos primeiros slides, que por uma questão da própria ordem, da própria coroa portuguesa, por questões várias, políticas, econômicas, religiosas, a proibição da ida para o interior das ordens primeiras e segundas. Existem algumas hipóteses, mas, de fato, isso é uma discussão para um outro momento, um outro fórum. Enfim, as ordens primeiras e segundas foram proibidas da sua permanência ou ida para o interior. Abria-se espaço para a presença das ordens seculares e a presença das ordens terceiras, irmandades e votivas. Eu fiz um apanhado geral, a sede mariana, secular, a capela do Padre Faria, a Irmandade, a Nossa de Nossa Senhora, a igreja votiva, ou santuário votivo de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, e a igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, objeto principal dessa nossa conversa de hoje. Um rápido passeio por essas transformações, a simplicidade do traço original, que se a gente voltasse, veria certo parentesco com as primeiras igrejas jesuítas, aí sim, a sua simplicidade, a aproximação da torre, o professor Dalton conversou sobre isso, uma outra apresentação de uma igreja irmandade, a Sé, a chegada das irmandades poderosas, as ordens terceiras poderosas, política e economicamente, que é a Ordem Terceira do Carmo e São Francisco, marcando sua presença, e já no limiar do século XIX, nós temos questões econômicas, praticamente a exaustão das jazidas auríferas, e, acredito eu, alguns desses projetos ficam inconclusos, como essa igreja mormínica, como diria meu colega, que é professor Dalton Rafael, e que confesso a vocês que tive uma grande decepção, que eu ficava deslumbrado com essa interseção de elipses, esse movimento, um movimento quase agônico, e a simplicidade que a gente encontra no interior, que eu associo ao momento de crise econômica e, quiçá, a própria crise das irmandades, porque nós estamos chegando agora, o rei, nós, abruptamente, vamos virar um império colonial. As ordens terceiras, com seu poder, quase sempre próximas ou juntas, disputando beleza, disputando a atenção dos grandes mestres de obras. Essa praça central de Mariana, quer dizer, à direita aqui, nós temos a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja do Carmo e a Igreja de São Francisco, no meio da praça, a marcação do poder civil, o Pelourinho. Ou seja, aqui nós temos o diálogo geográfico espacial do poder religioso e do poder, digamos, político. A coroa, representada pela Câmara e Cadeia, e a igreja, aqui representada pelas ordens terceiras. E em algumas cidades, esse tipo de diálogo vai acontecer. Eu não ouso dizer em todas, mas essa presença do poder político e o poder da igreja na praça principal é recorrente até hoje em muitos diversos, ou diria a maioria dos municípios brasileiros. E aí chegamos à presença da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Minas, que nos brinda com exemplos notáveis. O trabalho nas fachadas, os trabalhos nas plantas, o trabalho nos detalhes e, principalmente, o trabalho contratado.
eu acho que esse ponto o professor Dalton certamente vai abordar, depois da nossa conversa. Nós temos uma situação aqui que eu não entendia porque não era destacado. Nós temos o trabalho terceirizado. Nós temos artistas contratados para executar seu trabalho. Construtores, escultores, entalhadores, pintores, com recibo, com projeto, com livro de conta, com termos aditivos, e que não desmerece esse trabalho. E, pelo contrário, a gente vai perceber que é uma sociedade que tem poder aquisitivo decorrente do ouro, e ela, nesse momento, se mostra, sob esse aspecto, uma sociedade moderna, quase que pré-anunciando valores que vão se apresentar com mais clareza ao longo do século XIX. Temos uma sociedade em Minas Gerais moderna. E acredito que, se compararmos com a penúria que o Rio de Janeiro, mesmo capital, a partir de 1763, mesmo capital, não tem. Nós temos ali movimentos artísticos, eu digo literatura, pintura, música, que vai acontecer no Rio, sim, mas a concentração por metro quadrado de cultura em Minas, nesse momento, é qualquer coisa de notável. Tentando aí, nada místico demais, mas são aqueles momentos da história que determinados elementos, determinados artistas, determinados seres, eles sofrem um alinhamento, recebem um alinhamento e produzem obras como essas que a gente está vendo. Ou como a igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Como o que, desde o despertar da curiosidade, quando a gente olha para essa fachada, e à medida que a gente caminha em sua direção, ela muda suas relações de proporção, ora mais ao baixo, ora mais ao alto, as formas da pedra, da estereotomia tão cara ao professor Dalton, ela, conforme nos aproximamos, ela se projeta para fora, ela se projeta em 3 dimensões, chamando, abrigando, acolhendo o fiel que nela entra. E só temos a noção da sua grandiosidade quando nos aproximamos da sua porta, ou quando entramos e olhamos para esse teto pintado por Ataíde, que isso é do meu querido amigo. Olhamos para esse céu e, quando olhava, eu me perguntava de onde sairiam essas cores. Até que um dia eu estava na porta da Igreja do Carmo, olhando para o poente, numa tarde de junho, em Ouro Preto, lá no final dos anos 70, e vi o céu. E aí, naquele momento, me veio, é daí que o Ataíde tirou. Ou seja, talvez de uma forma expressionista, de uma forma, não sabemos, isso são meras suposições, especulações, de uma forma inconsciente, ele traz o céu para dentro da igreja. Já que ela não poderia se elevar tecnicamente, por conta das técnicas restritas, não teríamos como abrir paredes e colocar os grandes vitrais medievais com contraforte, nós engrossamos as paredes e trazemos o céu para dentro da igreja de uma forma pictórica. E nesse céu inclui figuras que estão relacionadas com o cotidiano dessa população. Ou seja, ao entrar na igreja, ele está em casa, ele está sob seu céu. Talvez isso, entre tantas coisas, que me encanta ao entrar, ao dialogar e deixar as pedras, as madeiras, que elas conversem, que elas falem conosco e nos digam por que ele está ali, ainda que existe muita coisa entre a pintura e o forno que nós ainda não estamos preparados para compreender. E antes de passar no meu amigo professor Dalton, os próprios modernistas de 22, que eles andam pelo interior, Oswald de Tarsila e companhia, e Oswald, de um momento, quando ele visita Congonhas, entre muitas coisas que Oswald escreve, ele diz: no anfiteatro de montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. As cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte de meu país, onde ninguém mais subiu.
Bíblia de pedra-sabão, banhada no ouro das minas. Tá, gente? Era isso que eu queria dizer para vocês. Minha bibliografia, muito disso eu consegui escrever e colocar em alguns livros. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, professor William, né, por esse panorama, né, e por nos apresentar essa estrutura, né, que a sociedade colonial se organizou aqui no Brasil através dessas confrarias e dessas organizações religiosas. Eu vou ter que fazer uma retificação, professor, que o projeto de coordenação das igrejas históricas e os acervos é da Unirio e é coordenado pela professora Márcia Valéria. Opa, que bom! Professor, depois eu gostaria de conhecer mesmo isso, que eu pensei que era do Museu da Arquidiocese. Fico muito satisfeito. Meus parabéns a vocês. Certo. Bom, acho que nós vamos continuar agora continuando, né, o mesmo tema da igreja, com o professor Dalton Rafael. Professor Dalton Rafael, só um minutinho aqui, porque o professor Dalton Rafael tem um currículo também extenso, então a gente tem que colar. Acabou de... Mas o professor, atualmente, ele é professor da UFRJ, é um professor adjunto da UFRJ, é doutor em Ciências de Tecnologia e Epistemologia pelo programa do HCTE da COP UFRJ, com a tese Estereotomia, um aspecto da história das técnicas utilizadas em arquitetura no Brasil até o século XIX. E o professor Dalton deu aula, né, no São Bento, na Faculdade de São Bento, deu aula na PUC, deu aula na Santa Úrsula, tem um currículo extenso. Ele também foi orientador, junto com a professora Miriam Ribeiro, da minha tese. Vamos, então, continuar a conversa com o professor Dalton. Alô? Eu não tinha ligado o microfone. Certo. Queiram desculpar, eu não tinha ligado o microfone. Eu me sinto muito honrado com o convite do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. E antes de começar, eu quero dar os parabéns a todas as almas que se mantêm crianças e a todos os professores pelas datas dessa semana. O Flávio já falou um pouquinho aí, mas eu lecionei arquitetura no Brasil Colônia, na Santa Úrsula, na Gama Filho, na Estácio, na Bennett, na PUC-Rio e na arquitetura da UFRJ por 2 anos. Trabalhei nas pós-graduações da PUC-Rio, da Faculdade de São Bento, no PPGAV da EBA, e modestamente venho apresentando essas conferências que trabalhamos pelo Brasil e fora do Brasil. Eu peço desculpas a todos que estão acostumados com o Zoom. Eu que pedi para usar o Meet, porque houve uma incompatibilidade entre o meu equipamento e o Zoom. E eu não estava querendo arriscar. Então, particularmente, a professora coordenadora da Unirio
Eu peço imensa desculpa, mas eu não pude tentar fazer essa adequação. Prometo que, se houver uma próxima vez, farei. Eu estou há 10 anos na Escola de Belas Artes, no Departamento de Representação Gráfica. Leciono lá Geometria Descritiva, com muito orgulho, e restaurei o ensino da estereotomia arquitetônica. Infelizmente, já não tendo a mesma energia, eu não posso tratar a história da arquitetura no Brasil como sempre fiz. Sem limites, encarando o frio de madrugada ouropretana principalmente, buscando melhor ângulo para o entendimento do detalhe, subindo ladeira, escalando o telhado. Fiz, sem considerar o Rio de Janeiro, mais de 90 viagens para dar aulas externas em Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, São Paulo e algumas fora do Brasil. Eu trabalho com estereotomia. Quem vai a Paris se pergunta como a Catedral de Notre Dame, por exemplo, está de pé, ficou de pé. Essa catedral fizeram até uma maquete ilustrando a construção, a estereotomia dela. Nós temos muita estereotomia no Brasil, embora essa nossa conversa apenas tangencie esse tema. Embora eu esteja lendo essa introdução, eu não leio minhas conferências, não me atrapalhe. Peço que tenham paciência com este improvisador. Sejam tolerantes, portanto, e não esperem muito de um estereotomista. Eu sempre digo que esse negócio do pé do anjo que aponta o sol nascente significa uma coisa. Se apontar para o passarinho que passa voando lá fora da igreja significa outra coisa, eu deixo para os sábios historiadores da arte. Iconografia e iconologia são um pouco nebulosos para o estereotomista. Não passei, eu particularmente, não passei de algumas leituras, tipo Irving Planovsky, 35 anos atrás, mais ou menos. Portanto, o objeto das minhas pesquisas, de maneira pessoal, é a estereotomia arquitetônica, e que atravessa a história da humanidade, através de todos os estilos, até que o concreto armado tomasse força no início do século XX, final do XIX, início do XX. Hoje, o assunto estereotomia volta a interessar não só em função do nosso sítio na internet, que é o pedrachave.org, como também por inúmeros perfis nas redes sociais, sobretudo fora do Brasil. Em breve estaremos também fazendo uma página de Facebook para o nosso Pedra-Chave. Um grupo, né? Pouco se lembra, mas não posso deixar de frisar o extrato social dos artífices que falaremos, os mestiços. Os mestiços não eram suficientemente prontos para serem omitidos do trabalho. E não eram negros para que fossem para o trabalho pesado braçal. Então, o que mais me impressiona é que conseguiu-se, sobretudo nas Minas, no Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco, um extrato diferenciado, um mestiço, um mulato, que foi capaz de produzir uma cultura muito forte, muito pujante. A nossa palestra começa, então, chama-se, como o William já disse, a palpitante Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. O que a distingue das demais igrejas coloniais? E ninguém estuda essa igreja se não puder ler o cônego Raimundo Trindade, que fez a catalogação de todos os arquivos da Irmandade até certo tempo atrás. Não estou certo agora. Disse o cônego Raimundo Trindade, Antônio Francisco Lisboa honrava assim a arquitetura e a escultura.
tanto era toreuta, escultor em tora, né, da madeira, quanto arquiteto. Domingos Moreira de Oliveira foi construtor da igreja de São Francisco. Era reinol, natural de duas igrejas, na freguesia do Bispado do Porto. Eu sabia que teríamos aqui espectadores de fora do Brasil, da Argentina, alguns da Espanha, que não sei se já entraram, de Portugal também. Então, coloquei esse mapa da América do Sul, o Brasil na América do Sul, Minas no Brasil e Ouro Preto e Belo Horizonte, pequenininhos ali dentro de Minas. Para que todos possamos compreender e trazer sentido ao estudo que será visto adiante, é necessário que estabeleça um panorama da arquitetura religiosa colonial mineira, em particular do eixo que vai de Ouro Branco a Barão de Cocais, passando por Ouro Preto, Mariana, Catais Altas, Brumal e Santa Bárbara. William falou aí em Congonhas, enfim. Nosso estudo, objetivamente, meu estudo, não está considerando Congonhas do Campo e outras cidades periféricas por ali. Para este fim, faremos uma rápida amostragem dos resultados de algumas pesquisas com o propósito de estabelecer condicionamentos histórico-arquitetônicos e criar um cenário lógico favorável para esta conferência. Todos os registros fotográficos que não forem meus estão devidamente identificados. Então, esse é o eixo que eu falei, que vai de Ouro Branco, aí embaixo do lado esquerdo, passa por Ouro Preto, Mariana, passa lá por Catas Altas do Mato Dentro, minha querida Catas Altas, Brumal, Santa Bárbara e Barão de Cocais. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque aqui nós temos, nesse imenso careca que vocês estão vendo aqui, que se chama Samarco, que é a área de dejetos. Quem passa por essa estrada que vocês estão vendo aí, e olha, tem um mirante até para a direita, é um mar, um oceano, literalmente, embora não se possa julgar nessa vista aérea, até onde a vista alcança lama, dejeto de minério que cobriu, inclusive, Bento Rodrigues, que aí está. Eu fiz, há muitos anos atrás, uma evolução chamei mesmo de evolução para ser didático com os meus alunos da graduação e da pós, de como que aconteceu a modificação plástica da igreja. Hoje, já sei que tem outros professores, como Silvio Colim, que fez um estudo da morfologia. Esse estudo meu é um pouco mais antigo, ou bem mais antigo, e todos eles, tanto o meu quanto o do Colim, ou quem quer que seja, que vá estudar arquitetura no Brasil, arquitetura religiosa no Brasil, necessariamente tem que passar por Paulo Santos e Silvio de Vasconcelos. Então, nós consideraremos, antes de falar de São Francisco, todos esses modelos, o que eu vou fazer muito rapidamente. Menos esse que está aqui embaixo. Esse que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, o modelo de São Pedro dos Clérigos, o modelo aproximado da Igreja da Glória aqui do Rio de Janeiro, São Pedro dos Clérigos de Recife, as borromínicas, como eu sempre digo, nós não vamos considerar. Nós estaremos considerando a evolução ou a adaptação ao momento acontecido através dessa
dessa evolução arquitetônica que está aí no quadro. Primeiro modelo, muito rapidamente, não quero demorar em cada slide desse, vocês notem que temos o altar-mor, a nave, um campanário separado. Na versão litorânea, nós temos também, além do altar-mor, nave, nós temos o alpendre. A versão litorânea é ali, temos aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora das Cabeças, 1603, e temos ali em cima a Mãe dos Homens de Ouro Branco. Quem passa indo para Ouro Preto, passa embaixo dela, só na volta que a persegue. Uma belezinha de capela. Opa, foi demais. O segundo instante é esse. Reparem, por favor, a relação da escala humana. Não estou conseguindo pescar a caneta. Vai sem caneta mesmo. Reparem a escala humana em relação à capelinha. Aqui já vemos que a capela subiu verticalmente um pouquinho, cresceu. Ela aparece com púlpito já, aparece com os altares colaterais, altar-mor e sacristia. Continua ainda, como no modelo do Padre Faria, com o campanário separado. E aí embaixo nós temos o modelo do Padre Faria com a estilizada ibero-americana que fizeram nela e que depois foi reconduzida à fachada original. Outro exemplo desse, para vocês verem aqui, eu esqueci de falar para vocês que isto não é uma evolução cronológica. Não é uma evolução cronológica. Ou seja, o primeiro exemplo pode acontecer hoje, pode acontecer há 15 anos atrás. Depende exatamente das possibilidades da Irmandade. Senhor dos Passos de Brumal, 1865, aí maravilhosamente colocado atrás do Cruzeiro dos Martírios, onde estão colocados os martírios de Cristo. Um outro modelo é quando o campanário se aglutina. Reparem, continua com a sacristia lateral, continua o altar-mor, como as missas eram rezadas de costas para a nave, então o altar-mor ficava sempre... o retábulo e o altar-mor estavam sempre voltados lá para o outro lado, altares colaterais e, eventualmente, poderiam até ter coro. E o campanário aglutinado. Como é, por exemplo, a Nossa Senhora do Ó de Sabará, Rosário de Santa Bárbara, enfim, tem diversas capelas com esse modelo, algumas até bem maiores do que a capela de Santa Quitéria, que é também devoção do Carmo, lá em Catas Altas de 1728. Um outro modelo, a capela de São Sebastião, no Morro da Queimada. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora do Pilar, na Vargem Pequena, a capela também conhecida por Nossa Senhora do Monte Serrato. A capela de São Sebastião tem sacristia atrás. E a capela da Nossa Senhora do Pilar tem a sacristia lateral, como essa que eu estou mostrando aí. O púlpito interno com escadinha interna, muitas vezes. No Padre Faria, se vocês notarem, o acesso ao púlpito é externo aqui. Já nessa daqui, já está o acesso interno. Outro modelo que nós temos é a matriz de Santo Antônio de Santa Bárbara, 1724, já com a sacristia lá para trás do altar-mor, altares colaterais, nave com coro, enfim, olha a verticalidade, está subindo, está crescendo, ganha mais um campanário, ganha em majestosidade, ganha em verticalidade. Nessa época,
ainda poderiam existir campas no interior das igrejas, então as pessoas estavam enterradas aí dentro. Igreja, hoje matriz, até algum pouco tempo atrás não era chamada de matriz, era a Igreja de Santa Efigênia, é um outro modelo, aparece um nicho no meio da fachada, com janelas laterais, a própria Igreja do Rosário em Tiradentes, que não está sendo cogitada aqui hoje nessa palestra, é mais um exemplo desse. Ela é bem menor, mas todavia é um exemplo desse. Nós temos, então, a sacristia lá para trás do altar-mor, a escada, consistório no segundo piso. Aparece, então, a mesa ou cancelo, os púlpitos laterais, projeção do coro, etc. Fundamental. Olha como ela cresceu. Olha como ganhou em majestosidade, em grandiosidade. Temos aqui dois outros exemplos. São duas matrizes. Nossa Senhora do Pilar, que é a matriz do lado em Boaba de Ouro Preto. Quem nasce por lá e quem vive por lá, até hoje é chamado Mocotó. E a matriz de Nossa Senhora de Antônio Dias, que é o bairro Paulista. A diferença delas é de poucos anos, 6 anos. E Jacuba é quem era, como era tratado a pessoa que morava ou nascia lá em Antônio Dias. Repare, então, que aí nós temos a arquitetura absolutamente regular e temos, no caso da matriz do pilar, uma talha fazendo um polígono interno, fazendo um movimento elíptico lá dentro, quase que elíptico lá dentro. Né? A matriz Ouro Preto, só para fazer um adendo aqui, Ouro Preto é uma cidade, hoje, e é oriunda de duas cidades. Olhando para o Museu da Inconfidência, a Casa de Câmara e Cadeia, à esquerda é o bairro de Antônio Dias, à direita o bairro do Pilar. Eram dois arraiais. Esses arraiais foram crescendo e se encontraram na praça. Então, depois houve, então, uma duplicidade, inclusive, de irmandades em Ouro Preto. Uma imagem complementar que eu coloquei aqui a pedido do meu grande amigo Paulo Monteiro, querubim de Ouro Preto, que está nos assistindo. Essa imagem complementar, eu não consigo botar mesmo o pincel, não sei porquê. Alguma coisa fez sumir. O pilô. Projeto de Manuel Francisco Lisboa, rematante Zé Pereira dos Santos, depois João Alves Viana. Porção central da fachada do Antônio Francisco Lisboa. E eu botei essa imagem também para que vocês vissem que tem muita movimentação no frontão, já tem muita movimentação na portada, já tem muita movimentação naquele óculo central ali que vocês estão vendo. Mas, todavia, existe uma bombeada, uma estufada nesse pórtico. Ele não é plano, ele sai para frente. Não consigo achar onde é que está. Que porcaria. Paciência. Então, ele sai para frente. Essa é uma planta ligeiramente bombeada para frente no pórtico principal. 1766. E aqui nós temos, então, um mapa de Ouro Preto. Esse mapa de Ouro Preto, em cima à esquerda, uma seta branca, é Bom Jesus do Matozinho, no bairro das Cabeças. À direita, nós temos o Rosário, desceu muito. Ouro Preto é uma cidade completamente, para quem não conhece, não existe nada reto a não ser uma rua em Ouro Preto. Desceu, a próxima à direita é o Rosário,
Depois, uma pena que eu não consigo colocar. Sumiu mesmo aqui, não sei o que houve o meu apontador. Mas Sumiu, aí, professor. Professor, desculpa, sumiu porque o senhor não é o que está comandando a sala. Se ela volta para o senhor, a caneta volta. Ah, deve ser por isso, então. Obrigado, muito obrigado. Então, nós vamos ter que ir na olhada mesmo, acompanhando aqui. Aquela seta cor de abóbora é a capela de Nossa Senhora da Piedade, onde hoje é a São Francisco de Paula, lá em cima. A seta branca, abaixo dela, é São José. Um pouquinho à esquerda, quase dentro aí do PTP, nós temos o Pilar, nós temos a praça, a Capela do Espírito Santo, a Capela de Santana, na praça, Casa de Câmara e Cadeia, a seta vermelha, a seta amarela é São Francisco de Assis, e as demais setas brancas, pela ordem da São Francisco à direita, nós temos ali a Mercedes de Baixo, Matriz de Antônio Dias, quase a penúltima é a Santa Efigênia, e a última é a Capela do Padre Faria. Mesma coisa hoje, continua ali, então, na cidade de Ouro Preto hoje, infelizmente, mas que coisa inusitada. Quando alguma coisa pode dar errado, é para crer que vai dar, né? Muito bem. Então, nós temos o Rosário bem na esquerda, depois nós temos São José, que está bem acima do Rosário, São Francisco de Paula, bem acima, e aí nós vamos para Mercedes de Cima, Carmo, Matriz do Pilar, São Francisco de Assis, na seta amarela, e etc. Eu não vou mais ficar identificando, porque não dá para mostrar. Isso aqui é uma brincadeirinha, porque o Premeditando Brecht, nos anos 80, gravou um disco chamado O Melhor dos Iguais. São Francisco de Assis é a desigual melhor entre as iguais. Queria que isso ficasse bem. Nós vamos aqui tratar das desigualdades da São Francisco de Assis e o que a torna tão especial. Então, voltando lá para a parte séria, esse é um trecho escrito por Cônego Raimundo Trindade, do livro dele, da carta do Frei Antônio de Santa Maria, que ordenava a patente em 1745, dando origem à Ordem Terceira de São Francisco, de Assis de Ouro Preto. Essa carta foi assinada por Frei Antônio da Conceição, ministro provincial da Ordem da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Rio de Janeiro. Pela santa obediência, em virtude do Espírito Santo, que tanto recebesse essa carta patente, havida primeiro faculdade do ilustríssimo e excelentíssimo senhor general e do excelentíssimo e reverentíssimo senhor doutor vigário-geral, governador do bispado, implorado por todo favor para que a obra tão pia e meritória partisse logo para as Minas Gerais, para congregar alguns religiosos que por aí andavam dispersos e recolhê-los em conventos. Outros sim, como nas Minas do Ouro Preto, e em vários lugares se acham alguns noviços terceiros que, com instância, nos suplicam a profissão. Também nomeamos e instituímos a vossa caridade, nosso comissário, com plenitude postatis, ou seja, com plenos poderes, para a profissão praticar-lhe a forma e obrigações da nossa venerável Ordem Terceira da Penitência, segundo os estatutos da mesma, instruí-los com os seus bons exemplos nos santos exercícios que essa venerável Ordem Terceira costuma, para salvarem melhor suas almas, que é o fim para que nosso Padre
São Francisco a instituiu. Padre, no caso, pai, né? Nosso pai, São Francisco, a instituiu. E lhe concedemos essa autoridade ativa e passiva em todo o tempo que exercitar esta nossa comissão. E completa que, seja com brevidade possível, voltará ao convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro. Essas datas em vermelho, 1592, o primeiro convento de Santo Antônio, 1615, o convento de um andar, 1780, o convento de Santo Antônio pleno, que temos hoje, com 2 pavimentos, etc. E essa carta é de 1745, então está entre a construção do último piso do convento de Santo Antônio. Aqui eu quero mostrar para vocês, esse é um documento de profissão de ordem. Eu vou tomar a liberdade de passar rapidamente. Reverendo Dom Manuel, o resto é elegível, confessor e morador nesta Vila Rica do Ouro Preto, comissário visitador da Venerável Ordem Terceira da Penitência, instituído por nosso seráfico, ou nosso Senhor Padre, Pai, São Francisco, na dita vila, fazendo saber que o irmão Manuel Rosa, não dá para ler o resto, segundo consta os livros das recepções e profissões que estão em poder do secretário da dita ordem, recebeu o hábito dela nos 21 dias do mês de ilegível de 1758, havendo passado o ano de noviciado louvavelmente e feitas diligências que a regra e estatutos mandam para a profissão, como que me contou por fé o irmão Antônio, ilegível. Ministro que é da dita terceira ordem, foi admitido a ela e a fez em minhas mãos, jurando defender a Conceição da Virgem Nossa Senhora, aos 14 dias do mês de ilegível de 1760. Pelo que peço a todos os padres guardiães, ministros e irmãos de toda a ordem primeira e terceira, o admitam em qualquer parte que chegar aos exercícios e obras de caridade e se lhe faça como legítimo irmão da ordem e filho de nosso seráfico Padre São Francisco, em fé do que se dê a presente assinada por meu nome e pelo ministro e secretário dela, selada com o selo e armas da Ordem Terceira, Vila Rica, 2 de outubro de 1762. Bom, indo então para a igreja, deixando aí a profissão, essa parte que o William também já tinha falado tão bem das ordens terceiras, atuaram o Aleijadinho no projeto. Há uma corrente que discute, que questiona se ele teria mesmo trabalhado. Particularmente, eu fico com os mineiros. Para mim, o projeto é dele mesmo. Não cabe aqui explicar o porquê disso, mas se precisar, depois eu falo. A construção Domingos Moreira de Oliveira, as esculturas de Antônio Francisco Lisboa, a portada Antônio Francisco Lisboa, do nosso querido Aleijadinho, o retábulo também, os quadros da Capela Mor de Manuel Gonçalves Neves, douramento João Batista de Figueiredo, que não é aquele da cavalaria, pintura do forro da sacristia de Manuel Pereira de Carvalho, quadros da sacristia Francisco Xavier Gonçalves, pintura do forro da nave Manel da Costa Taíde, esse é o cara, abóbadas da Capela Mor e Campanário Henrique Gomes de Brito e Luiz Pinheiro Lobo, 1700
72, primeira bênção, instalação da imagem, 1771. Eu ponho esse slide e repito ali o nome das pessoas para que vocês reparem em cor de abóbora essa forma que aí está. Essa forma que aí está, que é um octógono com 4 lados iguais a meia circunferência, é o determinante fundamental da movimentação na arquitetura dessa igreja. Essa aí não percam de vista essa figura com slide, com a moldura cor de abóbora. Primeiro contraste. Normalmente os campanários estão alinhados à fachada principal. Repara que nós temos aí na Santa Ifigênia 2 campanários, o do lado da Epístola e o do lado do Evangelho, o cemitério da Ordem atrás, ou da Irmandade, nós temos o nicho central, e esse corpo central, ele é ligeiramente, muito pouquinho, pronunciado em relação aos campanários. Os campanários estão só um pouquinho para trás. O frontão é movimentado, está lá o cruzeiro sobre o frontão, está lá atrás o cruzeiro do arco do cruzeiro, e, enfim, tudo isso está funcionando de uma maneira harmônica. Já quando a gente fala em São Francisco de Assis, eu estou com uma interferência. Professor Filgueiras, o senhor pode fechar o som? Agradeço. Muito obrigado, professor. Em São Francisco de Assis, os campanários são recuados em relação à fachada principal. Está lá à direita em cima a foto de Santa Ifigênia e aqui embaixo a foto das duas fotos, das duas laterais, Evangelho e Epístola, mais uma vez, da São Francisco de Assis. Campanários, portanto, se recuam bastante em relação ao corpo central da igreja. Segundo contraste, por que ela é a desigual melhor que as demais, que as iguais? Os vãos dos campanários são alinhados com a fachada. Nós temos aí, mais uma vez, a foto da praça principal, lá em Mariana, a Igreja do Carmo à direita, a de São Francisco à esquerda, e reparem que nas duas, em ambas, o vão dos campanários paralelo, está compreendido, melhor dizendo, no plano da fachada principal. Segundo, aqui nós temos os vãos dos campanários fazendo 45 graus. A exceção a isso é a Igreja do Rosário, essa que está embaixo à esquerda, e em cima São Francisco de Assis de Mariana, de 1762, onde nós vemos os campanários alinhados, pertencentes ao plano da fachada principal, e em São Francisco, quanto no Rosário, os campanários fazem 45 graus, voltados para o lado. E tanto são voltados que, quando a gente sobe lá, a gente vê que não olha, não consegue ver a pracinha da indústria da pedra-sabão ali embaixo. Eu conheci Ouro Preto no tempo que não existia aquela feirinha. Era muito mais charmoso. E aqui à esquerda, o outro campanário, também voltado 45 graus, de um campanário você pode até conversar com alguém lá no outro. Terceiro contraste, o óculo é centralizado na fachada. Ora, como vocês estão vendo, era fundamental, isso é uma herança que traz desde a Idade Média, né, as rosáceas, etc. O óculo, para nós, sempre mais tímido do que o foi na Europa. Todavia, em São Francisco de Assis,
o medalhão tampona o óculo. Esse medalhão, para quem vai ao FRJ, tem uma réplica dele no térreo do prédio da reitoria. E não tem óculo na São Francisco de Assis. O óculo é tamponado. O quarto contraste, uma colunata característica plana na modenatura, que não tem lá tanta importância na volumetria. Vocês reparem à esquerda, a modenatura, essas divisões cinza esverdeado, uma da cimalha no sentido horizontal lá em cima e as verticais. 4 verticais marcando os campanários e marcando também a parte central. Isso não tem volume, é praticamente o mesmo plano. Né? Eu vou agora devagar um pouquinho, porque sempre tem quem gosta, sempre tem admiradores de São Miguel ou admiradores do Aleijadinho. Então, vou devagar um pouquinho aqui sobre São Miguel, que está lá na igreja Bom Jesus das Cabeças. O São Miguel, infelizmente, perdeu o braço direito. Soubemos há pouco tempo que foi por conta de uma grande ventania. E uma das palmeiras que tinha ali em frente caiu, exatamente decepando a mão de São Miguel, infelizmente. Mas tem algumas coisas que são mais infelizes do que a palmeira caindo. Como, por exemplo, os anjinhos do Antônio Francisco Lisboa, que a criançada faz mira. Joga pedra de estilingue, tentando fazer mira quem acerta no anjinho. Aí a imagem complementar, detalhe do São Miguel, abaixo do São Miguel, no pé do São Miguel, está o purgatório. Para nós que estamos vendo São Francisco de Assis, vamos reparar o que acontece com a colunata de São Francisco de Assis. Na imagem da esquerda, nós temos a marcação plana, depois nós temos uma marcação absolutamente côncava, em V, lá para dentro. Depois nós temos à direita, nós temos, fazendo parte da marcação, uma coluna quase que plena, quase que em relevo total, ela tangencia a parede. Então nós temos em São Francisco de Assis outros tipos que não encontramos, por exemplo, aqui na modenatura de São Miguel e Almas, o exemplo que está aqui embaixo. A foto que está em cima da São Miguel dá para dar noção direitinho disso. E o que me comove é que o escultor, você olha para o capitel quase em relevo pleno, vê ali um capitel soltinho. Olha no capitel côncavo, vê ali também o capitel presente. Olha no que está incrustado na parede, o capitel também está lá. Ou seja, quando a gente olha de longe, não faz essa diferenciação. Um é para dentro, outro é para fora, outro é plano na fachada. Não. Você olha de longe e vê tudo uma coisa só. Fantástico. Quinto contraste. Naves retangulares, movimentação quando há, só na talha. Exceto no Rosário de Ouro Preto, São Pedro dos Clérigos, aquelas que eu já falei. São Francisco de Assis de São João, São Pedro dos Clérigos do Rio, que foi demolida, enfim. Aqui é para a planta de cima. Nós temos o acesso. Do acesso nós temos o tapa-vento, com 2 passagens. É a Igreja do Pilar, Matriz do Pilar. Depois nós temos uma interpretação volumétrica elíptica aí dentro. Tá? Ou, se preferirem, pode até contar em polígono por lados de cada retábulo desse.
o altar-mor e lá atrás a sacristia e em cima a consistório. No caso da matriz de Antônio Dias, não temos essa forma elíptica, mas ambas estão colocadas na mesma escala, são figuras do livro do professor Paulo Santos, editado em 1950. E São Francisco de Assis, olha o que acontece. Nós temos, então, esse conjunto quase tendendo ao quadrado, em planta, mas que, todavia, tem aquelas paredes de forma circular, de forma cilíndrica. Então, nós temos aí em cima o adro, parte exterior, a portada principal, o tapa-vento. À direita você tem o acesso ao coro campanário, a nave, o cancelo, o arco do cruzeiro, altar-mor, o trono no altar-mor e a sacristia lá atrás. No segundo piso, nós temos o acesso aos campanários, a mesma escada que veio lá de baixo, continua subindo, o coro, os púlpitos, o arco do cruzeiro, as varandas e o consistório. Me perguntaram outro dia qual era a utilidade do cancelo. Os membros muito, muito, muito importantes da ordem assistiam ao ofício religioso, e nós estamos falando de ofício que não era de 1 hora, 40 minutos. A missa era encomendada, era cantada e levava até 12, 13 horas de missa. O ofício, as pessoas importantes assistiam junto ao altar-mor, um pouquinho menos importantes assistiam para dentro do cancelo, próximo ao altar-mor. As mulheres assistiam onde está escrito nave, e nas laterais, no centro, e nas laterais, homens. E muitas das igrejas, aqui litorâneas, por exemplo, quando tem o alpendre, os descalços ficavam lá fora. Então, aí não tem o tapa-vento para assistir a missa lá de fora, o ofício lá de fora. Então, mais uma foto mostrando aí a nave octogonal com 4 paredes compostas por superfícies cilíndricas. Nesse momento, eu queria ter o meu pilozinho aqui, a minha canetinha, para poder fazer uma evidência cilíndrica nessa parede, onde tem uma porta aberta à esquerda, e nessa outra parede, onde a porta está fechada, mostrando as evidências disso. Infelizmente, não vou conseguir. E aqui, à direita, nós temos, então, o coro. Nós temos aí o cilindro do campanário interferindo na arquitetura, passando direto até lá em cima no campanário. Do lado onde eu estou, que eu fotografei, nós temos uma porta simétrica, aquela que está sendo mostrada, e eu rogo a vocês que, por favor, vejam a espessura das paredes. Comparem com a cadeira, que em geral tem 50, 45, 50. Dá para ter uma ideia das paredes. Sexto contraste, o frontão único, ainda que colabore na marcação da modernatura da igreja, através de guirlanda, rocaille, composição plástica qualquer. Mas o frontão sempre é único, exceto no carro. Já mostrei para vocês. Em São Francisco de Assis, nós temos dupla ordem de frontões. Um frontão se rompe e o outro, como se nascesse, poeticamente, nascesse lá de dentro e brotasse, elevando a cruz patriarcal. Qual a diferença para o Carmo que nós vimos? Que no Carmo eles não estão abertos. No Carmo eles estão pertencentes ao mesmo plano da fachada. E aqui em São Francisco de Assis é como se rompesse aquilo lá de dentro, saísse de um lado e de outro
as duas colunas torcendo o frontão que se rompeu. Para quem gosta, admira a estereotomia, por favor, vejam a composição estereotômica presente nessa foto. Nós temos, então, a dupla ordem de frontões em diversos ângulos. Né? Essa foto à esquerda, embaixo, foi uma foto que foi muito difícil, porque eu tive que sair do campanário para cima do telhado e depois, para voltar, foi uma celeuma. Várias fotos, então, comparadas ali com o frontão único, com o frontão não rompido da matriz do pilar embaixo à direita. Mais algumas fotos disso. A dupla ordem de frontões sugere uma estereotomia inusitada e diferenciada no equilíbrio dos elementos curvilíneos. É difícil. Compor isso, decupar um projeto e fazer com que ele fique em pé e pare, não é para qualquer um, não. Esse é um dos motivos que eu acho que foi do Antônio Francisco Lisboa. A interpretação que ele dá dessa fachada e do medalhão, dos medalhões, tanto daí quanto de São João del Rei, é de que seja realmente uma coisa única. Sétimo contraste, os púlpitos no meio da nave. Vocês estão vendo aí uma queridíssima igreja de Nossa Senhora da Conceição de Matriz de Catais Altas. E nessa igreja, há um pormenor, né? Eu vou botar umas imagens complementares. Os púlpitos são do Francisco Xavier de Brito. Esse anjo que fica em suspensão, tocando ao plano horizontal do chão dele, só com os dedos, e sustenta todo a bacia do púlpito e o tambor do púlpito e o abafa-voz do púlpito, mantendo todo o conjunto, realmente é uma coisa maravilhosa. A delicadeza ímpar. Esse pé tocando o plano horizontal, junto com esse planejamento, com toda essa ordem de coisas que estão nesse púlpito, nos mostram realmente uma maravilha ímpar lá em Catais Altas. E a igreja de Catais Altas, ela tem os quatro grandes, né? Antônio Francisco Lisboa, a atribuição de um crucifixo no altar-mor. Quem olha o crucifixo entende que ele realmente é projeto do projeto, é executado pelo Aleijadinho. O Francisco Xavier de Brito trabalhou nos púlpitos. O Servas fez o São Miguel no retábulo de São Miguel. E o Manel da Costa Ataíde fez os quatro doutores da igreja em volta do arco cruzeiro. Manel Ataíde tinha essa questão de, sendo mulato, ou estando junto desse extrato social, mulatear todas as figuras, melhor dizendo. Então, nós temos lá os quatro grandes num local só. Quem for a Minas, Catas Altas está 1h30 de Mariana. Não perca de conhecê-la, um local ímpar, maravilhoso. De quebra, ainda visita o Colégio do Caraça, no mesmo município. Os púlpitos para nós não são no meio da nave. Os púlpitos para nós, em São Francisco de Assis, estão dentro do arco cruzeiro. E dentro do arco cruzeiro, fazendo com que a função da litúrgica sofresse uma pequena alteração. Repare só, o anjo do Antônio Francisco Lisboa, este púlpito, e aqui nós temos
uma gravura, uma alegoria até, do Antônio Francisco Lisboa encarando o pessoal da Irmandade, Almotacé. Almotacé, para quem não sabe, eram os juízes de ofício, que louvavam ou não determinada peça. Antes do executor, do artífice, receber, eles iam lá para dizer, o Almotacé ia lá para dizer se estava de acordo com o contrato ou não estava. Oitavo contraste, acesso aos púlpitos por passagens por trás da talha. Vou voltar rapidinho aqui. Repara o que acontece. Lá em Catas Altas, por exemplo, tem uma portinha entre o retábulo de São Miguel e o retábulo de Santana. A pessoa entra pela portinha para chegar ao púlpito. E há uma portinha que não aparece nessa planta entre o Rosário e a Boa Morte, e a pessoa sobe lá por trás para ir até o púlpito. Maravilhosa matriz do Pilar, em que tudo isso é cenográfico, tudo isso, a arquitetura está lá atrás. Pode olhar lá a tribuna superior, lá em cima, tem a parede branquinha lá atrás. Tudo isso é feito para louvar ao Senhor. E é tudo isso feito em madeira e ouro. Os púlpitos, como se chega a eles? Da saída que tem no altar-mor para a sacristia, ao lado tem uma portinha e a pessoa, então, por trás da talha, que é uma coisa completamente alucinada de madeira o que tem lá atrás. Quem olha aquilo lá atrás não diz que é isso que está aí na frente. É pior que canteiro de obras. E para acessar, vai lá por trás, sobe a escadinha para chegar ao púlpito. Matriz do Pilar, para mim, em termos de interior, não tem nada mais lindo, nada mais fantástico do que o interior da Matriz do Pilar. É claro, há outras igrejas com muita força, na Bahia, na Matriz de Santo Antônio de Tiradentes, enfim, aqui no Rio de Janeiro, mas o Pilar tem uma significação especial. Em São Francisco de Assis, os acessos aos púlpitos estão no Arco Cruzeiro. Isso também foi feito em São Pedro dos Clérigos, de Mariana, essa foto da direita, pequenininha aí. Também estão não dentro do Arco Cruzeiro, mas ao lado do Arco Cruzeiro, que é bastante próximo. E na foto da esquerda, então, a escadinha que leva ao púlpito que está em São Francisco de Assis, dentro do Arco Cruzeiro. Nesse corredor, onde nós temos aí uma abóbada de berço que sustenta a varanda, eu não posso jurar que sustenta, porque eu não pude subir para fazer um furinho e ver se é pedra ou ver se é massa. Mas tudo indica que seja uma abóbada de berço que sustenta a varanda superior. Lá atrás está a sacristia. E à esquerda, nessa porta, é a porta que vem do presbitério para o acesso ao púlpito. Mais uma fotinho aí do púlpito no Arco do Cruzeiro. Eu quero chamar a atenção para vocês, melhor dizendo, para aquele coroamento do capitel lá em cima, onde nós temos uma figura que tem um polígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, num polígono muito louco, fazendo com que o capitel deixe até de ser compósito. É um capitel aberto, é um capitel que não tem associação nenhuma com os capitéis tradicionais estudados
na história da arte. Nono contraste, balcões enlatados para iluminar e aerar o coro da nave. Matriz de São João, Barão de Cocais. Eu sei que tem gente que gosta de São João. Um detalhe complementar. Outro detalhe do São João. Passarinho deve ser muito religioso, porque adora um santo. Vai logo fazer de lá no santo. Aí do nono contraste, 2 balcões entalados para iluminar, principalmente aerar o coro. E aqui nós temos São Francisco de Assis, onde 4 balcões entalados dentro do vão, portanto, para iluminar o coro e aerar a nave. Em abóbora está lá a de São João, Barão de Cocais, e aqui dá para a gente ver. É claro, não se consegue fotografar os 4 simultaneamente. Mas sabe-se que do lado de lá à esquerda, lá do lado do Evangelho, tem também uma outra porta com postigo, tudo igualzinho a essa que está aqui fotografada do lado direito. 10º contraste, pintura de fogo. E isso aqui é uma coisa particularíssima. Exceto nas igrejas do Rosário de Ouro Preto e São Pedro dos Clérigos de Mariana, que possuem forros elipsoides. Elipsoide, para quem não sabe, é a forma da cuba da pia oval, pia de lavatório. Né? Aquela forma, aquilo é um elipsoide. Virado ao contrário, é um forro de São Pedro dos Clérigos, sendo bastante grosseiro, é o forro de São Pedro dos Clérigos, de Mariana e do Rosário de Ouro Preto. Todas as demais capelas e igrejas possuem forros em abóbada de berço, tabuado ou então forro de caixotão. Na imagem à esquerda, a Ascensão de Cristo, do Manuel da Costa Taíde, sob a abóbada de berço de tabuado, no ambiente da Capela Mor, da Matriz de Santo Antônio de Santa Bárbara. Indo a Mariana, Catas Altas de Santa Bárbara não pode estar fora do roteiro de vocês. Para quem não conhece ainda. Na imagem menor, o forro pintado pelo Ataíde no camarim do altar mor. Esse Cristo é maravilhoso, né? Ele está absolutamente solto. Esse Cristo da Ascensão deixa as pegadas na pedra e está absolutamente flutuante no ar. Eu sempre chamo a atenção fazendo uma correspondência entre essas duas fotos, imagens. A da direita, ele pintou no plano. Pintar no plano eu também sei. Eu desenho bem, eu vou lá, faço um desenho bacana no plano, no papel plano. Aí chega para mim e fala assim, olha, tem aqui essa abóbada de berço, faz o desenho. Se eu pegar aquele desenho que eu fiz no plano e levar para a abóbada de berço, ficará absolutamente deformado por causa da concavidade da abóbada de berço. Perde completamente a proporção. Então, o pintor que trabalha numa abóbada, numa calota, numa curvatura, numa concavidade, ele tem que trabalhar de tal forma que a figura não perca as proporções. Se vocês, infelizmente, a meleca da caneta, perdão o linguajar, não está funcionando, mas peguem, por exemplo, tem 4 capitéis pintados, 2 à direita e 2 à esquerda. Pode fazer um retângulo na perspectiva desses 4 capitéis, que envolve, esse retângulo, envolve as rocais centrais, pintadas de vermelho, envolve
toda a figura central, e isso está, eu quis fotografar o Espírito Santo e um pedaço do altar mor para que vocês notassem que isso está numa abóbada. Ora, Manel da Costa Taíde, de onde você estiver, você era um craque, sensacional. E o Ataíde aí, em Ouro Preto, ele não ficou contente de pintar uma abóbada. A 10ª diferença é que a abóbada de tabuada é chanfrada. Nós não falamos lá atrás que tínhamos 4 partes cilíndricas. Essas partes cilíndricas, daqui a imagem, com os chanfros cilíndricos, foto do Léo Once, grande fotógrafo ouro-pretano, e aqui a imagem, a mesma imagem virada, para que a gente possa notar que onde reside o chanfro cilíndrico, onde reside a parede cilíndrica, o forro também teve que ter um triângulo esférico. Onde está São Gregório, onde está Santo Agostinho, onde está Santo Ambrósio e o outro doutor da igreja, que não me lembro agora. Então, são 4 triângulos esféricos que não são côncavos. Esses 4 triângulos esféricos são convexos. E a convexidade requer um outro tipo de pintura, um outro tipo de tratamento da pintura. Nós temos aí, então, a Nossa Senhora da Porciúncula mulatinha, os anjos da bandinha tocando. Vejam que isto tudo é uma grande abóbada. Onde está Nossa Senhora? É um berço num sentido, diria eu aqui para ilustrar, já que não tenho a canetinha, de cima para baixo, e também da esquerda para a direita, entre os 4 cantos curvilíneos, nós temos triângulos esféricos que são côncavos. Então, veja bem, são várias superfícies. Superfície convexa dos doutores da igreja, superfície côncava, onde está o brasão da Ordem de São Francisco, à direita, e onde temos 2 colunas à esquerda, e superfície côncava no centro, no grande centro, onde estão as vocais, onde estão os anjos, enfim. Tudo isso fazendo uma composição maravilhosa, que é essa imagem da Nossa Senhora da Porciúncula. Se repararem, quem conhece vai notar que o Léo conseguiu fazer a foto suprimindo o lustre. O grande problema de fotografar o Morro do Ataíde é que ele é muito grande. Então a gente tem que deitar na nave. E ao deitar na nave com grande angular, etc., o que explode na lente é o lustre de cristal. Então, vou mostrar depois o lustre de cristal para vocês. Eu fico muito orgulhoso, porque em 1985, e tem colega meu assistindo aqui a essa palestra, nós tivemos uma colega em Ouro Preto chamada Helena Davi, a Leninha, querida Leninha do Forro, como ela era tratada. Ela trabalhou na reintegração dessa pintura. Ora, o que é uma reintegração? A pintura, se você deixar a pintura de casa, a pintura explode, feito uma pipoca. Ela, de dentro para fora, ela abre, se rompe. E isso tinha acontecido em função de chuva, umidade, vento, calor, dilata, inverno, frio, contrai. Em função dessa série de coisas, o
morro inteiro estava completamente, se assoprasse um ventinho mais caprichado, caía tudo assim, feito pintura que você vai varrer o teto e tira a pintura. Essa equipe, coordenada pela Helena Davi e várias pessoas que trabalharam com ela, tinham a missão de, com um pincelzinho, passar cola em cada pedacinho daquele e, usando um papel especial, aproximava do tabuado. Aquela pipoquinha era fechada no tabuado e aquilo era deixado ali em descanso para reintegrar toda a imagem. Senão, com segurança, o Léo Once hoje não teria feito essa imagem que aí está. Repara só que o Ataíde era tão virtuoso que o anjinho que está segurando uma partitura para o outro tocar, repara só, a partitura não é linhazinha, 5 linhas traçadas ali. A partitura é uma lambida de pincel cinza que faz com que pareça lá de baixo a partitura. Aí o Santo Agostinho, na área do triângulo convexo que eu falei para vocês, outros dois, Santo Ambrósio e São Gregório, mulatinhos. Essa foto dá para mostrar direitinho a parte à esquerda, onde está a corrente do lustre. Você nota o pedaço de abóbada fazendo um berço para lá. À direita, outro pedaço de abóbada fazendo um berço para cá. E o Santo Ambrósio concordando a parede cilíndrica com esse forro. Eu acho que o Ataíde xingou muito o Antônio Francisco Lisboa. Deve ter reclamado muito dessas curvaturas todas. Eu voltei, que eu queria mostrar também a vocês, assim como eu mostrei lá no forro de Santa Bárbara, na matriz de Santa Bárbara, passam um retângulo visual que sai do braço, do brasão de São Francisco, passa pelos capitéis pintados, passa aqui por baixo pelos capitéis pintados, vai até em cima do tapavento e fecha do outro lado. Reparem que essas colunas estão pintadas em inclinações diferentes. No arco cruzeiro e em si sobre o tapavento, elas são muito inclinadas. E nas laterais, elas são pouco inclinadas. Ora, quando a gente olha de baixo, quando a gente tem essa visão, principalmente, esse ponto de vista, faz com que a gente veja que ele deformou de tal maneira os capitéis que parece que todos têm o mesmo tamanho. Lá em cima você vê que não é. Os da direita e os da esquerda são imensos. E os dois que estão sobre o arco cruzeiro e sobre o tapavento são bem menores. Mas quem olha de baixo sente tudo aquilo numa composição só. Perdão, eu não vou aqui perder meu tempo falando que o céu se rompe para mostrar a Nossa Senhora, aquelas coisas todas. Eu sou um estereotipista, como eu falei, entendo um pouco dessa parte. O Ataíde, ele, na Capela Mor, usou modelos das pranchas da Bíblia de Michel de Mar. Então, em cima, você tem do lado esquerdo a prancha de Marne e embaixo, repara a semelhança. A figura atrás da porta, e na direita, a de Marne está embaixo e a do Ataíde está em cima.
Quem quiser pesquisar sobre isso, eu até coloquei dessa vez aqui a arte de copiar, gravura, pintura e artista colonial da Raquel Quiné Pifano. Está na internet, pode procurar Raquel Quiné Pifano, que vai achar uma tese de mestrado dela. Muito bom, por sinal. Para ilustrar o quadro da Capela Mor, São Francisco chamado pelo anjo da Porciúncula, sob patrocínio da Virgem Mãe de Deus, obtém do Cristo indulgência plenária para a salvação dos pecados. Em sinal de graça concedida, aceita rosas admiravelmente. Esse quadro de Manel Gonçalves Breves. O 11º contraste. Nós temos, então, medalhões e portadas estáticos. Pode reparar aí, muito pouca movimentação. A movimentação fica por conta do madeiramento da porta em ponta de diamante. Mas a movimentação é muito singela. Né? Então, isso acontece em geral. Há uma exceção no brasão de São Francisco de Assis de Mariana. É uma imagem complementar que eu botei. Del ótimo máximo, ou seja, a Deus o ótimo e o máximo, ao Beato Francisco de Assis, a terceira ordem seráfica, administrou por si o projeto e a dedicação desse tempo, estando assente o Santíssimo Dom Clemente XIV, sob José I, rei de Portugal, fez a primeira lápide Dom Manuel da Cruz, que preside a diocese em 1763. Então, aí um detalhe do brasão colocado sobre o pórtico da São Francisco de Assis de Mariana, uma exceção. E aqui, grande movimentação pictórica no medalhão e no pórtico. Gente, esse pórtico, ele é confeitado. Esse pórtico, o medalhão, existem várias interpretações. Tem gente que tira o slide do foco e diz que o Aleijadinho interpretou uma pessoa da época, fazendo, então, com que parecesse lá em cima onde está Nossa Senhora, a testa, apertadinho, 2 olhinhos, depois 2 bochechas, um queixo. Isso é tudo conversa de guia local, né? Então, grande movimentação no medalhão e também na própria portada, na duela da porta, como vocês estão vendo. Ele inventa uma onda ali que não se sabe de onde. 12º contraste, São Francisco possui grandes varandas laterais que possibilitam iluminação do altar-mor e ampliação da sacristia e do consistório. Repare aqui, Santa Ifigênia,